Existem lugares no mundo que não foram feitos para os vivos. São a última fronteira entre o nosso mundo e o mistério absoluto. Falamos dos cemitérios. Não são apenas lugares de descanso, são arquivos de pedra e terra que guardam os ecos de 1000 vidas, e, às vezes, de 1000 terrores. As pessoas sussurram que, ao cair da noite, as estátuas vigiam, os túmulos respiram e os mortos nem sempre descansam em paz. Muitos acreditam que são apenas lendas. Histórias para assustar. Mas há aqueles que estiveram lá. Aqueles que viram o impossível, ouviram o inexplicável e voltaram, mudados. O que você está prestes a ouvir não são simples contos de fogueira. São os testemunhos do profano, os sussurros que vazam do outro lado do véu. Compilamos 10 histórias reais, 10 encontros documentados em cemitérios de todo o mundo, onde a linha entre o luto e o horror desapareceu por completo. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Porque esta noite, vamos caminhar entre as lápides. História 1. A Virgem que virou o olhar em Barcelona, Espanha. O cemitério de Montjuïc não é um simples cemitério. É uma cidade dos mortos pairando sobre o Mediterrâneo, um labirinto de mausoléus opulentos e túmulos desgastados pelo salitre. O padre Anselmo conhecia cada canto. Servia há 30 anos na capela do cemitério, e a solidão das criptas era sua companheira mais fiel. Para ele, a morte era ordem, era silêncio, era o fim da luta. Ou assim ele pensava. Sua rotina era invariável. Ao entardecer, quando o último visitante se retirava e o sol manchava o mármore de sangue, Anselmo fechava o portão principal. Depois, fazia uma última ronda pelos corredores principais antes de se retirar para a pequena sacristia. Seu caminho sempre o levava à Capela dos Marinheiros Caídos, guardada por uma estátua da Virgem Dolorosa. Era uma peça impressionante, esculpida em mármore de Carrara no final do século XIX. O rosto da Virgem estava inclinado para baixo, seus olhos de pedra fixos num ponto no chão, perpetuamente chorando pelos filhos que o mar havia engolido. Anselmo sempre parava por um momento, rezava uma breve oração e continuava. Naquela noite de outubro, o ar estava diferente. O vento soprava com uma força incomum do mar, trazendo consigo um cheiro de algas e algo mais, algo antigo e frio. Anselmo chegou à capela. A luz de sua lanterna varreu a fachada. Ele parou. Algo estava errado. A sensação foi instantânea, como um golpe de gelo na nuca. Sentiu que estava sendo observado. Não com a curiosidade de um animal noturno, mas com uma intensidade fria e deliberada. Ele levantou a lanterna para a estátua. A Virgem Dolorosa estava olhando para ele. Anselmo piscou, certo de que era um truque da sombra, um cansaço de seus velhos olhos. A lanterna tremeu em sua mão. A estátua, que por um século manteve seu olhar humilde e baixo, agora tinha o rosto ligeiramente erguido. Seus olhos, esculpidos no mármore sem vida, estavam fixos diretamente nos seus. O padre sentiu o ar abandonar seus pulmões. Não era uma ilusão. A postura da cabeça tinha mudado. Era sutil, talvez apenas alguns graus, mas inegável. A expressão não era mais de dor, era de acusação. Em nome do Pai, ele sussurrou, mas sua voz falhou. Ele deu um passo para trás. A estátua não se moveu mais. Permaneceu fixa, olhando para ele. A luz da lua cheia filtrou-se entre as nuvens, iluminando o rosto pálido da pedra. Parecia que as órbitas dos olhos escureciam, tornando-se mais profundas, como se a própria pedra estivesse absorvendo a luz. Anselmo, um homem que havia consolado centenas em seu leito de morte, que havia enfrentado a dor e a tragédia com fé inabalável, sentiu pela primeira vez em sua vida o verdadeiro terror. Não era o medo da violência física, mas o medo do impossível, da fratura da realidade. Ele se forçou a manter o olhar. "O que você quer?", perguntou ao vazio, sua voz apenas um murmúrio. O vento uivou, mas a estátua permaneceu imóvel, com seu novo e terrível olhar. Anselmo não aguentou mais. Deu meia volta e caminhou, depois trotou, e finalmente correu para a sacristia, fechando a porta com um baque surdo e trancando-a por dentro. Passou a noite em claro,
rezando o rosário repetidas vezes, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as contas. Cada rangido do velho edifício fazia pular. Esperava ouvir o som de passos de pedra se arrastando pelo corredor. Ao amanhecer, exausto, mas determinado a enfrentar o que tinha visto, saiu da sacristia. O sol da manhã banhava o cemitério com uma luz clara e limpa. O terror da noite parecia um sonho febril. Ele chegou à capela dos marinheiros caídos. Seu coração batia forte. Ele ergueu os olhos. A Virgem Dolorosa estava com o olhar baixo, fixo no chão, exatamente como estivera por 100 anos. Anselmo se aproximou, tremendo. Tocou a base de pedra. Estava fria, sólida. Inspecionou o pescoço, procurando marcas, fissuras, qualquer sinal de movimento. Não havia nada. Era perfeita, imóvel. Será que ele tinha imaginado? Teria sido o estresse, o vento, a luz da lua? Ele quase se convenceu. Quase. Mas enquanto se virava para ir embora, notou algo no chão, exatamente onde o olhar da estátua estaria fixo na noite anterior. Onde ele estivera parado. Na poeira acumulada sobre os azulejos, havia 2 pegadas. Não eram de seus sapatos. Eram pequenas, delicadas, como de pés descalços. E estavam cheias de água salgada, como se alguém tivesse saído do mar e parado ali, para depois desaparecer. O padre Anselmo solicitou sua transferência para uma paróquia da cidade no dia seguinte. Nunca mais pisou no cemitério de Montuit depois do anoitecer. Se esta história o perturbou e você quer descobrir mais segredos que os cemitérios escondem, inscreva-se no canal agora mesmo. E se você sentiu o frio daquele olhar de pedra, deixe o seu like. História 2. A cripta que respirava em Yucatán, México. Nas profundezas da península de Yucatán, longe das rotas turísticas de Cancún, existe um pequeno povoado chamado Xlapac. É um lugar onde o espanhol se mistura com a língua maia, e onde as antigas crenças nunca morreram, simplesmente se esconderam por trás dos santos católicos. O cemitério do povoado é um lugar estranho. Construído sobre terreno calcário, muitos dos túmulos não estão sob a terra, mas em criptas e mausoléus de pedra branqueada pelo sol implacável. Entre elas, havia uma que sempre causava inquietação, a cripta da família Hinojosa, uma antiga linhagem de fazendeiros de Enequim cuja fortuna havia desaparecido, mas cujo orgulho permanecia naquele túmulo descomunal. Os habitantes locais a chamavam de o Respiradouro. A lenda era antiga, mas os testemunhos eram recentes. As pessoas que visitavam seus falecidos ao entardecer, quando o calor sufocante do dia começava a ceder, afirmavam ouvi-la. A cripta respirava. Não era o vento se infiltrando pelas frestas. Era um som rítmico, profundo e úmido. Um som que imitava perfeitamente a inalação lenta e profunda de pulmões doentes, seguida de uma exalação longa e sibilante. Dom Eládio, o coveiro do povoado por 40 anos, tinha ouvido mais vezes do que podia contar. É a terra, dizia aos visitantes nervosos. A água subterrânea, os cenotes que correm por baixo. Criam correntes de ar. Mas quando estava sozinho, benzia-se 3 vezes ao passar em frente à cripta enojosa e nunca lhe dava as costas. O terror se intensificou quando um grupo de jovens do povoado, armados de coragem líquida e da estupidez da juventude, decidiram gravar o som. Uma noite, pularam a cerca do cemitério com um gravador de áudio. Aproximaram-se da cripta. O ar estava pesado e parado. Não havia brisa. E então eles ouviram. F F F F F F F F. Agagagagagagaga. Era lento, metódico. E vinha do interior da sólida estrutura de pedra. Um dos jovens, o mais corajoso, encostou o ouvido na porta de ferro enferrujada. Ele empalideceu instantaneamente. Não é ar, sussurrou, recuando. Está úmido. E cheira a podre. Como peixe velho e pulmões doentes. De repente, a respiração parou. O silêncio que se seguiu foi pior que o som. Os jovens ficaram paralisados. Então, de dentro da cripta, ouviu-se uma batida surda, como se algo pesado e macio tivesse batido contra a porta de ferro.
fugiram apavorados, deixando o gravador para trás. No dia seguinte, Dom Eladio encontrou o dispositivo no chão. A curiosidade foi mais forte que o medo. Levou-o para seu galpão e apertou play. No início, só se ouvia o vento e as risadas nervosas dos rapazes. Então, claro como água, o som, FFFFFFFF. Agagagagagagaga. Eladio sentiu um calafrio. Mas o que veio depois gelou seu sangue. Após a batida surda que os garotos descreveram, a gravação captou algo mais. Uma voz. Não era humana. Era um sussurro gutural, profundo, que parecia vibrar com a própria pedra. E dizia uma única palavra, repetida numa cadência hipnótica, na língua maia antiga que quase ninguém mais falava. Fome, fome, fome. Eladio apagou a fita e destruiu o gravador. Mas a história vazou. Chegou aos ouvidos de um investigador de fenômenos paranormais de Mérida, um homem cético chamado Dr. Arjona. Ele chegou ao povoado com equipamentos sofisticados, microfones de contato, câmeras térmicas. Arjona estava convencido de que era um fenômeno geológico. Colocou seus microfones na pedra. E, de fato, ao anoitecer, a cripta começou a respirar. O equipamento registrou as vibrações. Mas a câmera térmica revelou o impensável. A cripta estava fria, como era de se esperar. Mas a porta de ferro, a grossa placa de metal, mostrava uma flutuação rítmica de temperatura. A cada inalação, a porta esfriava vários graus. A cada exalação, aquecia levemente, e a câmera captava uma fraca névoa de umidade expelida pelas frestas da ferrugem. Era biológico. Ou uma imitação perfeita da biologia. Arjona, agora pálido, mas excitado pela descoberta, decidiu que deveriam abri-la. Conseguiu a permissão do prefeito, alegando motivos de saúde pública. Trouxeram ferramentas. Dom Eladio se recusou a participar. Enquanto cortavam os cadeados enferrujados, a respiração lá dentro acelerou. Tornou-se irregular, agitada. HHH. 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 Com um último rangido, a porta se abriu. Um fedor insuportável atingiu os presentes, um cheiro de amônia, de túmulo revirado e de pântano estagnado. O doutor Arjona, com uma lanterna potente, iluminou o interior. A cripta estava vazia. Não havia caixões, nem ossos, nem restos. Apenas paredes nuas cobertas por uma espessa camada de mofo negro e vibrante. O mofo parecia se mover, pulsando lentamente no ritmo da respiração que agora havia parado. No centro do chão, havia um buraco escuro, um poço que descia as entranhas da terra, aos cenotes subterrâneos. Enquanto Arjona espiava pela borda, um último suspiro emergiu do buraco. Uma lufada de ar viciado que apagou sua lanterna e trouxe consigo, novamente, aquela palavra gutural que ressoou na cabeça de todos os presentes. Fome. Fecharam a cripta. Selaram-na com cimento naquela mesma noite. Mas os habitantes locais dizem que o cimento não durará. Porque a terra sob Yucatán é oca. E o que quer que desperte lá embaixo, eventualmente, precisará voltar a respirar. Você consegue ouvir? O som do terror que se esconde sob nossos pés. Se esta história o deixou sem fôlego, inscreva-se no canal para continuar explorando o desconhecido. E deixe o seu like se você acredita que há túmulos que nunca deveriam ser abertos. História 3. O choro atrás do muro no Texas, Estados Unidos. O cemitério Woodwood Annex em Austin, Texas, é um lugar peculiar. É dividido por um muro alto de tijolo vermelho, uma relíquia da segregação do século XIX que separava a seção branca da seção afro-americana e da seção dos indigentes. Hoje, é apenas um cemitério, mas o muro permanece, um monumento silencioso a um passado doloroso. É neste muro que Ben Carter trabalha. Ben não é coveiro, é restaurador de pedras. Seu trabalho consiste em manter a integridade das lápides antigas, e naquele outono, seu projeto era reparar uma longa seção do muro de segregação que estava desmoronando. Ben era um homem pragmático. Havia trabalhado em cemitérios por toda a vida. Os ruídos estranhos, as sombras periféricas,
Tudo tinha explicação: o vento, o assentamento do solo, os animais. Ele não acreditava em fantasmas. O trabalho era tedioso. Substituir tijolos, misturar argamassa. Trabalhava sozinho, geralmente do amanhecer até o meio da tarde. Foi na terceira semana que ele ouviu pela primeira vez. Era um som baixo, abafado. Um soluço. Ben desligou seu rádio. O cemitério ficou em silêncio, exceto pelo tráfego distante. Ele ouviu atentamente. Vinha do muro. Era o choro de uma criança. Um choro desconsolado, cheio de pânico e dor. Parecia vir do outro lado do muro, mas quando Ben caminhava para outra seção, o som desaparecia. Ele voltava ao seu posto, e lá estava de novo, claro como o dia, preso dentro dos tijolos à sua frente. Ben inspecionou o muro. Era sólido. Tijolo e argamassa velhos, mas sem cavidades evidentes. Ele balançou a cabeça. Você está ficando louco, velho, murmurou. Mas no dia seguinte, o choro voltou. Desta vez, mais forte. Era um lamento agudo que lhe arrepiava a pele, apesar do calor texano. Ben colocou a mão sobre os tijolos. O muro estava vibrando. Não era uma vibração forte, mas um tremor sutil, rítmico, que coincidia perfeitamente com as ondas do choro. Era como se a criança estivesse batendo no interior com seus pequenos punhos, mas o som era apenas de choro. Ben, agora genuinamente perturbado, foi ao escritório de administração do cemitério. Perguntou à administradora, Sra. Davis, sobre a história daquele muro. Ah, esse muro, disse ela, verificando velhos arquivos. Sempre deu problemas. Mas, ruídos. Ben descreveu o choro. A Sra. Davis empalideceu. Ela remexeu num arquivo enferrujado e tirou um mapa amarelado do cemitério, datado de 1890. Apontou para a seção onde Ben estava trabalhando. Segundo isto, disse ela com voz trêmula, você não está trabalhando no muro original. Acontece que, em 1891, o cemitério realocou vários túmulos de indigentes para abrir espaço. Mas, segundo os rumores da época, o trabalho foi feito às pressas e de maneira descuidada. O mapa mostrava que 3 túmulos de crianças sem nome, da seção de indigentes, nunca foram movidos. Simplesmente, desapareceram dos registros. A teoria não oficial era que, para economizar tempo e dinheiro, o empreiteiro simplesmente construiu um novo muro de divisão sobre eles. Ben sentiu um frio glacial percorrer sua espinha. Voltou para o muro. O choro havia começado de novo, desesperado. Você está aí, sussurrou Ben para o muro. Você está preso. O choro cessou abruptamente. Um silêncio total. Ben prendeu a respiração. Então, um som diferente. Um arranhar. Como unhas pequenas arranhando o interior do tijolo. Escrete. 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 Ben pegou sua marreta e um cinzel. Vou tirar você daí, disse ele. Ele bateu na argamassa. O som de arranhar se intensificou, frenético, exatamente onde ele batia. Ben trabalhou com uma urgência que nunca havia sentido. Poeira e pedaços de tijolo voavam. Já quase, gritou ele, embora não soubesse com quem estava falando. O choro voltou, mas agora era um grito agudo, ensurdecedor, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Com um golpe final, o tijolo cedeu. Ben abriu um buraco do tamanho de um punho. O som parou instantaneamente. Ben apontou sua lanterna para o buraco. Atrás do tijolo não havia terra. Havia um pequeno espaço vazio, de não mais que alguns centímetros de profundidade. E além, outra camada de tijolos. Era um muro oco. Mas o interior não estava vazio. Estava cheio de teias de aranha e poeira. E no fundo, quase visível, havia algo pequeno. Ben enfiou a mão, seus dedos roçaram em algo. Ele o agarrou. Era um pequeno sapato de criança, de couro, do final do século XIX. Estava incrivelmente conservado. Enquanto tirava, uma rajada de ar gelado disparou do buraco,
tão fria que queimou sua pele e o fez recuar. O ar cheirava a terra molhada e a algo indescritivelmente triste. Ben ficou olhando para o sapato em sua mão. O cemitério estava em completo silêncio. Sem mais choro. Sem mais arranhões. Ele terminou de reparar o muro naquele dia, mas deixou o buraco aberto. Colocou o pequeno sapato no chão, logo abaixo do buraco, como uma oferenda. No dia seguinte, quando Ben chegou ao trabalho, o sapato tinha desaparecido. E o buraco que ele havia feito no muro estava perfeitamente reparado, com argamassa fresca que parecia ter 100 anos, como se ele nunca tivesse estado ali. Ben Carter terminou seu contrato e nunca aceitou outro trabalho em Oavo de Anix. Ele diz que às vezes, quando o vento sopra de certa maneira, ainda consegue ouvir um eco fraco. Mas não é mais um choro de pânico. É o som de uma risada infantil, distante, brincando do outro lado do muro. Existem ecos que a pedra não consegue conter. Se as vozes do passado o chamam, inscreva-se no canal para ouvir mais. E se esta história o comoveu, deixe o seu like como sinal de respeito pelas almas perdidas. História 4. A mulher de branco que pedia confissão em Sevilha, Espanha. O cemitério de San Fernando, em Sevilha, é um lugar de beleza barroca e melancolia andaluza. Suas ruas são ladeadas por ciprestes altos e mausoléus que parecem pequenas igrejas. O padre Inácio era o capelão residente, um homem de fé simples e coração bondoso, encarregado de dar consolo aos vivos que visitavam seus mortos. Seu dever também incluía estar disponível para confissão na capela do cemitério, embora raramente alguém utilizasse o serviço. A maioria preferia suas paróquias locais. No entanto, durante a Quaresma, tudo mudava. O cemitério via um aumento de visitantes, e com eles, de almas que buscavam a paz. Foi numa terça-feira de Quaresma, exatamente ao anoitecer, que ele a viu pela primeira vez. Inácio estava no confessionário, lendo seu breviário à luz de uma única vela, preparando-se para fechar. O ar estava carregado com um cheiro de cera derretida e incenso frio. Ele ouviu o rende da porta da capela e depois o som suave de passos sobre a pedra. Um momento depois, a grade ao seu lado escureceu. Alguém havia entrado do outro lado do confessionário. Ave Maria Puríssima, disse Inácio, iniciando o rito. Sem pecado concebida, respondeu uma voz. Era a voz de uma mulher. Suave, mas incrivelmente fria. Não fria de emoção, mas de temperatura. Cada palavra parecia baixar vários graus o ar do pequeno cubículo. Abençoe-me, Padre, porque pequei, continuou a voz. Passou muito tempo desde a minha última confissão. Quanto tempo, minha filha? Perguntou Inácio, amavelmente. Houve uma longa pausa. O único som era o crepitar da vela. Não me lembro, sussurrou ela. Décadas. Talvez um século. Inácio franziu o senho, assumindo que era uma metáfora, uma expressão do quanto ela havia se afastado da fé. Deus é paciente. Quais são os seus pecados? A mulher começou a falar. E o que ela confessou gelou o sangue do sacerdote. Ela não confessou mentiras piedosas, nem inveja, nem orgulho. Confessou pecados sombrios, pecados da Sevilha do século XIX. Falou de veneno numa taça de xerez. Falou de cartas roubadas e de uma fortuna familiar desviada. Falou de um amante jovem, um toureiro, que ela levou à ruína. E falou de seu próprio fim, um frasco de láudano tomado na solidão, um suicídio. Inácio estava paralisado. A mulher falava com detalhes tão vívidos, com nomes e lugares de uma Sevilha que já não existia, que não podia ser uma invenção. Minha filha, disse Inácio, sua voz tremendo ligeiramente. Estes são pecados graves, mas se você se arrepende de coração, Deus, em sua infinita misericórdia. Não busco misericórdia, ela o interrompeu, sua voz perdendo a suavidade e ganhando um fio agudo. Busco justiça. Justiça? O que quer dizer? Ele mentiu para mim, padre. O toureiro. Prometeu-me amor eterno, mas só queria meu nome. O veneno não era para meu marido. Era para ele. Mas eu falhei. Inácio sentiu um pânico crescente.
Isso não era uma confissão, era uma vanglória. Você deve se arrepender, começou ele. Não, disse ela. Ele precisa saber que continuo procurando por ele. Ele precisa saber que meu ódio é mais forte que seu túmulo. Não posso lhe dar absolvição se não há arrependimento, disse Inácio, seu coração batendo forte. Você deve rezar pela paz de sua alma e pela dele. Houve um silêncio terrível. Inácio podia ouvir sua própria respiração, entrecortada. Então, que assim seja, sussurrou a voz fria. Inácio ouviu um movimento, o render de tecido. Ele espiou pelo pequeno vão da grade. O que viu foi um vislumbre de tecido branco, como um vestido de noiva antigo, mas manchado de terra na barra. E o cheiro? De repente, o confessionário se encheu de um cheiro avassalador de lírios podres e terra úmida. Ele ouviu os passos dela se afastando. Inácio saiu do confessionário, tremendo. A capela estava vazia. Ele correu para a porta. O cemitério estava banhado pela lua, silencioso. Não havia ninguém. Na noite seguinte, ela voltou. Mesma hora. Mesma voz fria. Mesma confissão, palavra por palavra. Filha, eu já lhe disse, disse Inácio, desta vez com mais firmeza. Ele precisa saber que o procuro, repetiu ela. E antes que Inácio pudesse dizer a fórmula da absolvição, ela ia embora. O cheiro de lírios podres permanecia por horas. Isso continuou durante toda a quaresma. Toda terça e toda sexta-feira. Inácio estava à beira de um colapso nervoso. Ele pesquisou nos arquivos do cemitério. Encontrou o túmulo de uma mulher, Dona Elvira de Guzmán, falecida em 1888. A causa da morte, melancolia, um eufemismo comum para suicídio. Estava enterrada na seção não consagrada. E a poucos metros, na seção principal, estava o túmulo de um famoso toureiro da época, morto de febre tifoide naquele mesmo ano. Seus nomes batiam com a confissão. Na última noite da quaresma, a sexta-feira santa, Inácio a esperou. Ela chegou. Abençoe-me, padre, por que pequei? Começou a ladainha de veneno e traição. Mas desta vez, Inácio a interrompeu. Dona Elvira, disse ele em voz alta. Um silêncio absoluto caiu sobre o confessionário. Sua busca terminou, disse Inácio, fechando os olhos e rezando. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que descanse. Ele já foi julgado por Deus. E você também. Não houve resposta. Eu te absolvo dos teus pecados, disse Inácio com toda a autoridade que pôde reunir, embora ela não tivesse demonstrado arrependimento. Eu te absolvo do ódio. Vá em paz. Ouviu-se um som que não era humano. Foi um suspiro, mas soou como o desmoronamento de um prédio distante, como o render de ossos secos se transformando em pó. Um vento gélido varreu a capela, apagando a vela e mergulhando Inácio na escuridão total. O cheiro de lírios podres foi tão intenso que o fez vomitar. Quando acendeu um fósforo, estava sozinho. Nunca mais voltou a ouvir a confissão da mulher de branco. Mas os guardas do cemitério dizem que, nas noites de quaresma, às vezes veem uma figura pálida vagando entre os túmulos do toureiro e o de Dona Elvira, como se ainda estivesse presa entre o perdão que recebeu e o ódio que nunca quis largar. Certas almas não buscam o céu, apenas buscam vingança. Se você tem coragem de ouvir mais confissões do túmulo, inscreva-se no canal. E deixe o seu like se você acredita que alguns pecados nunca morrem. História 5. O campanário que tocava sozinho em San Luis Potosí, México. No coração do deserto de San Luis Potosí, encontra-se o Panteón del Saucito. É um dos mais antigos e maiores do México, um lugar onde as lendas crescem tão rápido quanto as ervas daninhas entre os túmulos. Mas nenhuma lenda é tão persistente quanto a do campanário da capela. A capela é uma estrutura pequena e desgastada pelo tempo, e seu campanário abriga um único sino de bronze, pesado e verde pela passagem das décadas. O sino tem um nome, La Dolorosa. O problema é que La Dolorosa não deveria tocar. A corda, o badalo, foi removida em 1953, depois que um terremoto danificou a estrutura do campanário, tornando-o inseguro.
A porta de acesso à torre foi emparedada com tijolos. Não há como um ser humano subir e fazê-lo tocar. E, no entanto, nas noites de tempestade, ele toca. Não é o som claro e ressonante de um sino de igreja chamando para a missa. É um toque surdo, agônico. Um único golpe, clang. Os vigias, guardas noturnos, do panteão são as principais testemunhas. Homens curtidos, acostumados à solidão e aos ruídos do cemitério, mas esses sons os aterra. Javier era novo no trabalho. Era cético, um homem jovem da cidade que precisava do dinheiro. Seus colegas mais velhos o avisaram. Se chover, e você ouvir o sino, não olhe, disse-lhe Dom Manuel, o vigia-chefe. Por que não? Perguntou o Javier. Porque ele não toca para os vivos. Toca para anunciar uma nova chegada. Javier riu. Achou que era uma piada para assustar o novato. Sua terceira semana foi numa noite de tempestade elétrica. O céu se partia com relâmpagos e a chuva caía aos cântaros. Javier estava em sua pequena guarita de vigilância, perto da entrada principal, bebendo café. Às 2h17 da manhã, em meio ao estrondo de um trovão, ele ouviu. Clang! O som foi tão potente que vibrou em seu peito, cortando o barulho da chuva. Era surdo, pesado, cheio de tristeza. Javier olhou para a capela. Estava a uns 200 metros, quase invisível sob a chuva. Lembrou-se do aviso de Manuel. Não olhe. Mas a curiosidade era mais forte. Além disso, ele achou que devia haver uma explicação racional. Talvez o vento fosse tão forte que movesse o sino. Ou um raio o tivesse atingido. Pegou sua lanterna mais potente e sua capa de chuva, e saiu na tempestade. Enquanto caminhava pelos corredores inundados, o cemitério parecia um lugar diferente. As estátuas de anjos chorosos pareciam segui-lo com o olhar. A chuva batia nas lápides. Chegou à base da capela. Levantou a lanterna para o campanário. Lá estava o sino, imóvel. Negro contra o céu iluminado pelos relâmpagos. Vento, disse a si mesmo, sentindo-se estúpido. Estava prestes a se virar quando... Clang! O som veio exatamente de cima dele. Foi tão forte que Javier caiu de costas na lama. A vibração sacudiu o chão. Aterrado, ele iluminou novamente o campanário. E então ele a viu. No breve instante de um relâmpago, ele viu a silhueta de uma pessoa no campanário, ao lado do sino. Não era um homem. Parecia uma mulher, com um vestido longo e encharcado, seu cabelo colado no rosto. Estava de costas para ele, segurando algo. Javier perdeu o fôlego. Como ela havia subido? A porta estava emparedada. A figura virou-se lentamente. Ela não tinha rosto. Onde deveriam estar seus olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, como um manequim de porcelana desgastado pela água. Javier gritou. Tentou se levantar, mas escorregou na lama. A figura sem rosto levantou uma mão. E com uma força impossível, empurrou o sino. Clang! O som, desta vez, foi diferente. Foi furioso. Javier arrastou-se para trás, incapaz de desviar o olhar. A figura o observava do alto. Clang! A cada toque, os túmulos ao redor da capela pareciam tremer. Javier jurou que viu a tampa de um mausoléu próximo deslizar alguns centímetros. Ele se pôs de pé e correu. Correu sem olhar para trás, escorregando nas lápides, sem se importar com nada além de se afastar daquele som. Chegou à guarita, fechou a porta com força e se encolheu num canto, cobrindo os ouvidos. Mas o som do sino penetrava as paredes, seu coração, sua alma. Clang! 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 Tocou 9 vezes. E então, silêncio. Apenas a chuva. Javier não saiu até o amanhecer. Quando Dom Manuel chegou para a troca de turno, encontrou Javier pálido, tremendo, com o olhar perdido. Você ouviu, não é? Perguntou Manuel suavemente. Javier apenas assentiu. E você a viu? Insistiu Manuel.
Javier ergueu o olhar, com os olhos cheios de terror. Manuel suspirou. É a Chorona do campanário. A lenda diz que era uma mulher que perdeu seu filho e se enforcou naquela torre, há mais de 100 anos. Eles a tiraram de lá, mas sua alma nunca foi embora. A corda do badalo foi removida não pelo terremoto, mas porque ela a usava. Por que ela toca? Sussurrou Javier. Dizem que cada vez que uma alma nova chega ao panteão sem se confessar, ela toca para guiá-la. Para que não se percam. Mas eu acredito em algo mais, disse Manuel, olhando para a capela distante. Acredito que ela toca para nos avisar. Para nos dizer que, naquela noite, os mortos não estão dormindo. Javier renunciou naquela mesma manhã. Mas a história não termina aí. Na manhã seguinte, os trabalhadores do panteão encontraram algo estranho. Na entrada da capela, que estivera fechada, havia um rastro de pegadas de lama. Pegadas descalças que saíam da capela e se dirigiam ao túmulo mais novo do cemitério, o de um homem enterrado no dia anterior. As pegadas paravam bem em frente à lápide. E na lama, ao lado delas, havia uma única marca, a de uma corda grossa, como se tivesse sido arrastada e depois largada, antes de desaparecer. Existem chamados que é melhor não atender. Se os mistérios que ressoam à noite o fascinam, inscreva-se no canal. E deixe o seu like se o som desse sino também ressoou dentro de você. História 6. O menino que pedia água na Califórnia, Estados Unidos. O cemitério de Evergreen, no leste de Los Angeles, Califórnia, é um lugar vasto e histórico. Abriga pioneiros, veteranos de guerra e milhares de cidadãos anônimos. Mas na seção mais antiga, perto de um grupo de pinheiros retorcidos, há uma área que os jardineiros evitam depois das 4 da tarde. Eles a chamam de o canto sedento. O fenômeno é sempre o mesmo. Começa como um sussurro no vento seco da Califórnia. Uma voz pequena, fraca, que parece surgir da própria terra. Estou com sede. Por favor. Água. É a voz de um menino. Os primeiros relatos datam dos anos 50. Visitantes que deixavam flores ouviam a voz e procuravam freneticamente por uma criança perdida entre as lápides. Nunca encontravam ninguém. O pessoal do cemitério tentou racionalizar. Acústica estranha, o vento nos pinheiros, rádios de carros distantes. Mas a voz era clara demais, direta demais e sempre pedia a mesma coisa, água. Carlos Ramírez era um jardineiro que trabalhava lá há pouco tempo. Era jovem, forte e não acreditava em histórias da carochinha. Seu supervisor lhe deu a tarefa de regar e manter o canto sedento. Você vai ouvir coisas, disse o supervisor. Apenas ignore e continue trabalhando. Carlos deu de ombros. Era uma tarde quente de agosto. O sol batia sem piedade. Carlos estava podando algumas roseiras perto de uma pequena lápide de granito, quase ilegível pelo tempo. Estou com tanta sede. Carlos congelou. A voz tinha soado exatamente a seus pés. Ele olhou ao redor. Estava completamente sozinho. O visitante mais próximo estava a 100 metros de distância. Ele se agachou. Olá, disse, sentindo-se ridículo. Tem alguém aí? Água, por favor. A voz era inequívoca. Vinha da terra, logo abaixo da lápide que ele estava limpando. Carlos deu um pulo. Seu coração acelerou. Ele examinou a lápide. Com dificuldade, pôde decifrar o nome, Josiah K., e uma data, de 1877 a 1884. Um menino. Morto aos 7 anos. Carlos sentiu uma onda de compaixão misturada com um medo primário. Você está, aí embaixo? Perguntou ele. Muita sede, está tão seco aqui. Era impossível. Mas a voz era tão real e tão lastimosa que Carlos não pôde ignorá-la. Ele tinha sua garrafa de água no carrinho de ferramentas. Desenrolou a mangueira de irrigação. Com a mão trêmula, abriu a torneira e regou o túmulo de Josiah. Regou a terra seca e rachada abundantemente, encharcando-a até que a água formou uma poça ao redor da lápide. No instante em que a água tocou a terra, a voz parou. Mas foi substituída por outro som.
Um suspiro longo e satisfeito, que pareceu exalar do chão. Ah! Carlos fechou a água, perplexo. O ar ao redor do túmulo pareceu esfriar vários graus. Ele ficou ali por 1 minuto. Silêncio. Melhor, perguntou em voz baixa. Não houve resposta. Carlos se sentiu estranhamente aliviado. Recolheu suas coisas e foi para casa. Mas naquela noite, ele sonhou. Sonhou que estava de pé na escuridão, e um menino pequeno com roupas do século XIX olhava para ele. O menino estava pálido, seus lábios rachados. Obrigado pela água, disse ele no sonho. Mas os outros também estão com sede. Carlos acordou suando frio. Voltou ao trabalho no dia seguinte, determinado a ignorar o sonho. Mas quando chegou ao canto sedento, o ambiente havia mudado. Não era mais apenas a voz de Josia. Água. Sede. Por favor, senhor. Eram dezenas de vozes. Vozes de crianças, de mulheres, de homens. Todas fracas, todas sussurrando da terra seca. Parecia que seu ato de bondade havia despertado todo o setor. Carlos entrou em pânico. Abriu a mangueira e correu de túmulo em túmulo, regando a terra freneticamente. A cada túmulo que regava, a voz que vinha dele suspirava satisfeita e se calava. Tornou-se sua rotina secreta. Toda tarde, antes de ir embora, Carlos regava os mortos. Parecia uma loucura, mas o coro de sussurros desesperados era pior. Um dia, seu supervisor o viu. Que diabos você está fazendo, Ramírez? Gritou. Você vai inundar essa seção. Está desperdiçando água. Carlos, envergonhado, fechou a torneira. É que, eles, pedem, gaguejou. Quem pede? E como se respondessem à pergunta, um coro de sussurros se ergueu do solo seco ao redor deles. Água. Estamos com sede. Por favor. O supervisor, um homem corpulento e rude, ficou branco como o papel, olhou para Carlos, depois para o chão. Abra a mangueira, filho, disse ele com voz embargada. Abra a mangueira. Continuaram regando juntos até que a última voz suspirou e se calou. A administração do cemitério de Evergreen nunca reconheceu oficialmente o fenômeno. Mas se você visitar o canto sedento hoje, notará algo peculiar. Apesar das secas da Califórnia e das restrições de água, aquela pequena seção do cemitério é a mais verde de todas. O sistema de irrigação automático está programado para ligar 2 vezes por dia, todos os dias, sem falta. Os jardineiros atuais dizem que é por causa do tipo de grama. Mas os veteranos como Carlos, que agora é supervisor, sabem a verdade. Eles fazem isso para manter as vozes caladas. Fazem isso porque, no calor implacável de Los Angeles, algumas almas nunca deixaram de ter sede. O que você faria se a terra lhe pedisse para beber? Se esta história lhe deu arrepios, inscreva-se no canal para desenterrar mais mistérios. E deixe o seu like se você também teria lhes dado água. História 7. A tumba que ninguém conseguia selar em Valência, Espanha. No cemitério geral de Valência existe uma lenda que os marmoristas e pedreiros contam em voz baixa. É a história da tumba da família Grau, uma cripta de mármore negro que, simplesmente, se recusa a permanecer fechada. A cripta é antiga, data de 1902. Abriga os restos de Vicente Grau, um comerciante naval que, segundo dizem, fez sua fortuna com negócios obscuros e usura, ganhando o ódio de metade da cidade. Morreu sozinho e amargurado, e foi o último a ser enterrado ali. O problema começou uma década após sua morte. A pesada lápide de mármore que selava a entrada da cripta subterrânea apareceu movida. Estava deslocada a uns 10 centímetros, o suficiente para deixar uma abertura escura e mal cheirosa. O administrador do cemitério presumiu que havia sido vandalismo, embora o mármore pesasse mais de 1 tonelada. Contrataram uma equipe de pedreiros. Com roldanas e grande esforço, colocaram a lápide de volta no lugar e a selaram com argamassa de alta resistência. Uma semana depois, a lápide estava movida novamente. Os mesmos 10 centímetros. A argamassa estava quebrada, desmoronada por dentro. Desta vez,
a administração ficou nervosa. Trouxeram a polícia. Investigaram, não encontraram ferramentas, nem alavancas, nem sinais de força externa. Era impossível que alguém movesse aquela pedra sem maquinaria pesada. Decidiram tomar medidas mais drásticas. Trouxeram uma nova mistura de cimento reforçado com vergalhões de ferro. Selaram a lápide. Um padre foi chamado para benzer o local, aspergindo água benta sobre o selo enquanto lia o rito de descanso para os mortos. Que esta porta permaneça fechada pela eternidade, declarou o padre. Na manhã seguinte, não só a lápide estava movida, mas os vergalhões de ferro que haviam embutido estavam dobrados para fora, como se uma força titânica os tivesse empurrado do interior da cripta. O pânico começou a se espalhar. Os trabalhadores do cemitério se recusavam a chegar perto da seção Grau. A família Grau, ou o que restava dela, foi contatada. Envergonhados e assustados, pagaram pela solução definitiva. Contrataram a melhor empresa de cantaria da região. O plano era audacioso, não apenas selar a tumba, mas construir uma pequena capela de tijolo e concreto sobre a entrada. Enterrar a entrada para sempre. O trabalho durou 3 dias. Os pedreiros trabalhavam com medo, apressando-se para terminar antes do anoitecer. Colocaram a lápide, selaram-na com o cimento mais forte disponível. Em seguida, construíram muros sólidos e um teto de concreto armado sobre ela. Criaram uma estrutura impenetrável. O capataz, um homem chamado Miguel, colocou o último tijolo e o cobriu com cimento. Que Deus nos perdoe, murmurou. Naquela noite, o guarda noturno do cemitério viveu a pior noite de sua vida. Ele se chamava Tomás. Perto das 3 horas da manhã, ouviu um barulho vindo da seção Grau. Não foi uma batida. Foi um som baixo, um rangido, como o de uma casa se assentando, mas multiplicado por 1000. Assustado, ele se aproximou com seu cachorro, um pastor alemão treinado. À medida que se aproximavam, o cachorro começou a gemer e a puxar a coleira, tentando fugir. Tomás viu a capela recém-construída. E viu que ela estava se movendo. Os tijolos tremiam. O cimento fresco rachava diante de seus olhos. Uma poeira fina caía das juntas. Do interior da estrutura impenetrável, ouviu-se uma batida. Bum! Uma batida surda e poderosa, como um ariete batendo de baixo. O cachorro latia e uivava freneticamente. Bum! Uma rachadura enorme apareceu no muro frontal da capela. O som era ensurdecedor. Não era apenas uma batida, era a fúria de algo que exigia sair. Tomás, paralisado de terror, observou o muro de tijolos começar a estufar para fora. Bum! Com uma explosão de poeira e escombros, toda a parede frontal da capela desmoronou. Os tijolos voaram pelos ares. No silêncio que se seguiu, Tomás iluminou com sua lanterna o interior da capela em ruínas. O chão de concreto armado que cobria a lápide estava destroçado. Quebrado em pedaços. E a lápide de mármore de 1 tonelada estava movida. Deslocada, como sempre, 10 centímetros. Da abertura escura que restava, surgiu uma rajada de ar tão frio e fétido que Tomás caiu de joelhos, sufocando. Cheirava a túmulo, a enxofre e a uma ira antiga. E na escuridão da abertura, Tomás viu, ou pensou ter visto, 2 pontos vermelhos que brilhavam intensamente, olhando para ele das profundezas da terra. Não esperou mais. Correu, arrastando seu cachorro, e não parou até chegar à estrada. No dia seguinte, ninguém soube o que fazer. A capela destroçada era prova de que nenhuma força humana poderia manter aquela tumba fechada. A família Grau se isentou, a administração do cemitério estava apavorada. Simplesmente a deixaram assim. Hoje, se você visitar o Cemitério Geral de Valência e encontrar a seção Grau, verá as ruínas da capela. E se tiver coragem de olhar para dentro, verá a pesada lápide de mármore negro. Ela continua movida. 10 centímetros. Ninguém tentou fechá-la novamente. Ninguém se atreve a descobrir o que exatamente está empurrando de baixo, ou por que insiste tanto em deixar uma abertura. Talvez Vicente Grau não queira visitantes. Ou talvez, apenas talvez, esteja esperando o momento certo para sair.
Existem portas que nunca deveriam ter sido fechadas, e outras que nunca deveriam poder se abrir. Se os segredos que se recusam a ser enterrados o intrigam, inscreva-se no canal. E deixe o seu like se você também não chegaria perto dessa tumba. História 8. O coro que cantava do ossário em Oaxaca, México. O convento de Santo Domingo em Oaxaca é uma maravilha da arquitetura colonial. Seus muros dourados e sua história rica atraem milhares. Mas sob a opulência da igreja principal, existe um lugar que poucos visitam, um lugar de sombras e ecos, o antigo ossário dos monges dominicanos. É uma cripta subterrânea, úmida e fria, onde durante séculos foram empilhados os ossos dos frades falecidos. Caveiras e fêmures formam padrões decorativos nas paredes, um lembrete macabro da mortalidade. Hoje em dia, o ossário está fechado ao público geral, acessível apenas para historiadores ou mediante permissões especiais. Frei Mateu era o arquivista do convento, um homem idoso e devoto, encarregado de catalogar os textos antigos. Frequentemente trabalhava até tarde na biblioteca, que ficava logo acima do ossário. Uma noite, enquanto trabalhava sob a luz de uma luminária verde, ele ouviu algo. Era música. Um canto gregoriano. Era baixo, um murmúrio de muitas vozes masculinas cantando em uníssono. Um Kyrie eleison. Mateu reconheceu a melodia, era uma missa de Requiem antiga, uma que não se cantava na ordem há pelo menos 200 anos. O som era belo, mas profundamente inquietante. E vinha de baixo. Vinha do chão. Vinha do ossário. Frei Mateu desceu para a igreja principal. Estava vazia e escura. O som era mais claro aqui. Ele se dirigiu à pequena porta de madeira que levava às escadas do ossário. A porta estava fechada com um cadeado pesado. O canto continuava. Kyrie eleison. Christe eleison. As vozes eram claras, afinadas, e pareciam preencher o espaço atrás da porta. Mateu encostou o ouvido na madeira. Podia sentir a vibração das vozes. Não era uma gravação. Era real. Correu para buscar o sacristão, um jovem chamado Benito. Juntos, voltaram à porta. Benito também ouviu. Empalideceu. Padre, isso é impossível. Ninguém desce aí há meses, sussurrou Benito. Traga a chave, ordenou Mateu. Com mãos trêmulas, Benito abriu o cadeado. A porta se abriu com um rangido, liberando uma rajada de ar gelado e cheiro de poeira de ossos. O canto parou abruptamente. O silêncio foi absoluto. Olá, chamou Mateu para a escuridão. Tem alguém aí? Não houve resposta. Armados com lanternas, desceram os degraus de pedra. O ossário estava exatamente como sempre. As caveiras os olhavam das paredes, suas órbitas vazias julgando-os. O ar estava imóvel. Verificaram cada canto. Não havia ninguém. Não havia alto-falantes, nem rádios, nem nenhuma fonte possível para a música. Nós imaginamos, padre, disse Benito, ansioso para ir embora. Não, disse Mateu. Nós ouvimos. Subiram novamente, fecharam a porta e a selaram. Mas na noite seguinte, o coro voltou. Desta vez, Mateu não tentou entrar. Sentou-se num banco da igreja, sozinho na escuridão, e ouviu. O coro cantou a missa de Requiem completa. Durou quase 45 minutos. As vozes subiam e desciam numa harmonia perfeita e sobrenatural. Soavam tristes, mas também em paz. Quando terminaram, o silêncio retornou. Mateu investigou nos arquivos mais profundos do convento. Encontrou um diário de um monge do século XVII. O diário descrevia uma tragédia. Uma epidemia de cólera que havia dizimado o convento. Numa única noite, 9 monges do coro principal morreram enquanto cantavam a missa de vésperas. Morreram cantando, suas vozes se apagando uma por uma. Foram enterrados, ou melhor, empilhados, no ossário, sem os ritos funerários adequados devido ao medo do contágio. O diário terminava com uma frase arrepiante do monge sobrevivente: que Deus perdoe nossa pressa. Suas vozes não encontraram silêncio. Continuam ensaiando na escuridão,
esperando a missa que nunca puderam terminar. Frei Mateus percebeu o que tinha que fazer. Na noite seguinte, quando o coro começou seu quire debaixo do chão, Mateus não foi à porta do ossário. Ele se dirigiu ao altar principal da igreja. Acendeu todas as velas. Colocou sua estola roxa, a vestimenta para funerais. Abriu o grande missal. E quando o coro invisível cantava, Frei Mateus respondia. Kyrie eleison, cantavam as vozes de baixo. Kyrie eleison, respondia Mateus do altar. Ele conduziu a missa de Requiem completa. Cantou as respostas, leu as escrituras e guiou o coro dos mortos através do serviço que lhes fora negado há séculos. Benito, o sacristão, que observava escondido de uma porta, disse que foi a coisa mais assustadora e bela que já presenciou. A voz solitária de Frei Mateus, ressoando na igreja vazia, em perfeita harmonia com um coro que não estava lá. Quando chegou o momento final, a absolvição, Mateus ergueu as mãos para o chão. Requiem aeternam dona eis, domine, cantou ele. Dá-lhes o descanso eterno, Senhor. O coro de baixo respondeu uma última vez, com uma força que fez o chão vibrar, e lux perpetua luciateis. E que a luz perpétua brilhe para eles. E então, um som final. Não de canto, mas um suspiro coletivo, como o vento passando por centenas de ossos. E silêncio. O coro nunca mais voltou a cantar. Frei Mateus disse que finalmente lhes havia dado a permissão para descansar. Mas os poucos que precisam entrar no ossário hoje dizem que o ar não é mais frio nem úmido. Dizem que se sente uma paz estranha. E às vezes, se você fica muito quieto, acha que ouve o eco de uma nota final, uma nota de gratidão, suspensa na poeira do tempo. Às vezes, os mortos não querem nos assustar, apenas querem terminar sua canção. Se essas histórias do além-túmulo ressoam em você, inscreva-se no canal. E deixe o seu like se você acredita que a música pode cruzar o véu da morte. História 9. A mulher sem pés que caminhava entre cruzes no Alabama, Estados Unidos. O cemitério de Old Carralba, no coração do Alabama, não é um cemitério qualquer. É tudo o que resta da primeira capital do estado, Carralba, uma cidade fantasma que foi abandonada após inundações catastróficas e a guerra civil. Hoje, é um parque arqueológico. Ruas vazias cobertas de grama serpenteiam entre ruínas, e em seu centro, encontra-se o cemitério. É um lugar conhecido por seus orbes e vozes, mas a aparição mais infame é a da Dama do Jardim dos Escravos. A história é contada pelos guardas do parque e pelos descendentes dos escravos que viveram e morreram ali. Falam de uma mulher que aparece ao entardecer, flutuando entre os túmulos desgastados da seção de escravos. Eles a chamam de a Mulher Sem Pés. O fenômeno é assustador por sua sutileza. Ela não grita, não ataca. Simplesmente, se move. O doutor Alan Grant, um historiador cético especializado na época anterior à guerra, estava visitando Carralba para pesquisar os registros da cidade. Estava fascinado pelo lugar e decidiu ficar até tarde, verificando o cemitério enquanto o sol se punha, tingindo o musgo espanhol de um vermelho doentio. Ele estava sozinho. Ou assim pensava. Estava tomando notas em frente a uma lápide quebrada quando sentiu um movimento pelo canto do olho. A uns 30 metros de distância, ele viu uma mulher. Usava um vestido escuro, simples, da era de 1850. Seu cabelo estava preso num lenço. Estava de costas para ele, parada, olhando para um túmulo sem nome. Grant suspirou, irritado. O parque estava fechado. Provavelmente era outra caça-fantasmas que havia entrado. Com licença, ele chamou. O parque está fechado. A senhora tem que ir embora. A mulher não se moveu. Senhora, insistiu Grant, caminhando em direção a ela. A mulher começou a se mover. Mas não caminhava. Ela deslizava. Grant parou. Ele estava a uns 10 metros. A mulher se movia lentamente, em ângulo, afastando-se dele. Seu movimento era suave, como se estivesse sobre rodas invisíveis. Seu corpo não subia nem descia, como acontece ao caminhar. Simplesmente deslizava sobre a grama alta e as raízes.
Espere um minuto, disse Grant, confuso. A mulher virou a cabeça. Seu rosto era o de uma jovem afro-americana, mas estava vazio de expressão. Seus olhos estavam fixos em algo que Grant não podia ver. E então Grant baixou o olhar. O vestido da mulher terminava logo acima do chão. Debaixo da barra, onde deveriam estar seus pés, não havia nada. A base do vestido flutuava uns 5 centímetros acima da grama, da lama e das raízes. Movia-se sem esforço sobre o terreno irregular. Grant sentiu seu sangue gelar. Isso não era um truque. A mulher flutuou para trás de um grande mausoléu de tijolos. Grant, com uma mistura de terror científico e curiosidade, a seguiu. Ele contornou o mausoléu. Não havia ninguém. A área atrás do mausoléu era um beco sem saída de cercas de ferro enferrujadas. Não havia para onde ir. Ela simplesmente tinha desaparecido. Grant, tremendo, voltou para seu carro e foi embora. Naquela noite, em seu hotel, não conseguiu dormir. A imagem daquele movimento impossível estava gravada em sua mente. Ele voltou no dia seguinte e falou com um dos guardas do parque mais antigos, um homem local chamado Samuel. Quando Grant descreveu o que viu, Samuel assentiu lentamente, sem surpresa. Você viu a Elisa, disse ele. Elisa? Samuel lhe contou a lenda. Elisa era uma escrava na plantação que existia antes da cidade. Era conhecida por sua beleza e sua habilidade para cantar. O capataz da plantação a desejava, mas Elisa estava apaixonada por outro escravo. Uma noite, o capataz, num ataque de raiva e ciúmes, a perseguiu até o pântano. O que aconteceu depois, ninguém sabe ao certo. Mas Elisa desapareceu. Semanas depois, encontraram seu corpo perto do que se tornaria o cemitério. Havia sido brutalmente assassinada. E, segundo a lenda mais sombria, o capataz havia cortado seus pés, como um castigo horrível para que ela nunca mais pudesse fugir dele. Foi enterrada ali, numa tumba sem marcação. O que você viu, disse Samuel, é a alma dela. Continua andando, buscando a paz que lhe tiraram. Mas não consegue descansar. Não consegue parar de fugir, porque não tem pés para parar. Grant, o historiador, o cético, não soube o que dizer. Ele voltou àquela seção do cemitério naquela tarde. O sol começava a baixar. Parou onde a tinha visto. Elisa, disse ele ao ar. Você não precisa mais fugir. Você está livre. O vento soprou entre as árvores. E por um momento, Grant ouviu o que lhe pareceu o eco de um canto triste. Ele não a viu novamente. Mas enquanto caminhava de volta para seu carro, notou algo no caminho de terra. Era um rastro. Não de pegadas. Era uma linha suave e contínua na poeira, como se a barra de um vestido tivesse varrido a terra. O rastro ia desde a seção de escravos, passava por onde ele estava parado, e se dirigia para o rio, antes de desaparecer na grama. Grant nunca escreveu sobre a aparição em seus artigos de história. Mas admitiu, anos depois, que Carralba não é apenas uma cidade fantasma. É uma cidade assombrada. E algumas de suas almas continuam presas no mesmo horror do qual tentaram escapar em vida. Existem movimentos que desafiam a lógica e a gravidade. Se estas histórias de espíritos inquietos o prendem, inscreva-se no canal. E deixe o seu like se você acredita que algumas almas nunca deixam de caminhar. História 10. A cruz que brilhava toda madrugada em Burgos, Espanha. O cemitério de São José, em Burgos, é um lugar sombrio, especialmente nos frios invernos castelhanos. É um cemitério antigo e, como muitos na Espanha, está cheio de crucifixos de ferro forjado, enferrujados pela chuva e pelo tempo. Mas havia uma cruz que era diferente. Encontrava-se no túmulo de um sacerdote do século XIX, o padre Esteban. Era uma cruz simples de ferro, idêntica a dezenas de outras. No entanto, esta cruz brilhava. O fenômeno foi relatado pela primeira vez pelos padeiros que passavam pelo caminho dos fundos do cemitério em suas carroças, muito antes do amanhecer. Diziam que, exatamente na hora mais escura, por volta das 4 horas da manhã, a cruz do padre Esteban começava a emitir uma luz.
Não era um reflexo. Era um brilho dourado, suave mas inconfundível, que pulsava lentamente, como um coração de luz. Durava alguns minutos e depois desaparecia. Os céticos culparam o orvalho, a geada refletindo a lua, os faróis de algum carro distante, embora naquela época fossem raros. O padre Damião, o jovem sacerdote da paróquia próxima, estava farto dos rumores. Considerava isso superstição, uma distração pagando a verdadeira fé. Decidiu que ele mesmo desmentiria o mito. Numa noite fria de novembro, Damião se armou com seu casaco mais grosso, uma garrafa térmica de café e seu rosário. Ele se escondeu atrás de um grande mausoléu que lhe dava uma visão perfeita do túmulo do padre Esteban. As horas passaram. 2 da manhã. 3 da manhã. O frio era intenso. Damião estava tremendo, seus dentes batiam. Besteiras, murmurava. Superstição. Chegaram às 3h55 da manhã. O silêncio do cemitério era total. E então, começou. Foi sutil no início. Uma leve mudança na escuridão que rodeava a cruz de ferro. Damião estreitou os olhos. A ferrugem escura da cruz pareceu derreter. O metal começou a brilhar. Não era um reflexo. Era uma luz que vinha de dentro do ferro. Um brilho dourado pálido. Damião prendeu a respiração. A luz se intensificou, pulsando suavemente. Brilho, pausa, brilho, pausa. Iluminava a lápide do padre Esteban e o chão circundante com um halo sagrado. Era a luz mais pacífica e, ao mesmo tempo, a mais assustadora que Damião já tinha visto. Não era deste mundo. Damião, o cético, caiu de joelhos na terra gelada. Não por medo, mas por espanto. Enquanto observava, hipnotizado, ele viu algo mais. No centro da cruz brilhante, onde o poste vertical e o horizontal se uniam, uma substância escura começou a pingar. Era espessa, quase negra a luz dourada. Pingava lentamente, caindo sobre a lápide. Gota, gota, gota. O brilho dourado iluminou o líquido no chão. Era sangue. Sangue fresco e escuro que fumegava levemente ao contato com a pedra fria. Damião sentiu seu estômago revirar. O que era isto? Um milagre, ou uma profanação? A luz pulsou mais uma vez, brilhantemente, e então, tão rápido quanto começou, desapareceu. A cruz voltou a ser uma silhueta escura e enferrujada na noite. Damião ficou paralisado por um minuto antes de se atrever a mover. Aproximou-se do túmulo, com sua lanterna tremendo. Apontou o feixe de luz para a base da cruz. Não havia nada. Nem sangue, nem umidade. A lápide estava seca, coberta apenas pela geada da manhã. Era como se o fenômeno nunca tivesse ocorrido. Damião estava confuso. Teria ele imaginado? O frio lhe pregara uma peça? Ele voltou ao mausoléu onde havia se escondido. E ali, no chão onde se ajoelhara, encontrou a prova. Suas joelheiras estavam manchadas. Mas não de lama. Estavam úmidas e pegajosas com a mesma substância escura que ele vira pingar da cruz. Damião fugiu do cemitério naquela noite, levando as manchas em suas calças como um estigma. Ele investigou a história do padre Esteban. Descobriu que Esteban não era um sacerdote querido. Tinha sido um inquisidor, um homem duro que havia condenado muitos em nome de Deus. Morreu gritando, em sua cama, de uma doença que o fazia suar sangue, segundo os textos da época. O padre Damião nunca soube o que testemunhou naquela noite. Foi o milagre de um sacerdote arrependido, cuja fé brilhava mesmo após a morte? Ou foi uma maldição? A lembrança do sangue que ele derramou, pingando eternamente da cruz que representava, enquanto sua alma ardia com uma luz fria, presa para sempre no ferro e na culpa? Damião nunca mais voltou àquele cemitério à noite. E aconselhou seus paroquianos a rezarem pelo padre Esteban, mas que nunca, jamais, procurassem sua luz.